Diga comigo assim: grávidos de uma palavra. Amém? Quero ministrar isso sobre o seu coração nessa noite. E fazendo essa palavra hoje, meditando nela, me lembrei da minha experiência da gravidez da Lu. Já contei essa história em alguns ambientes, de como foi impactante quando eu recebi a notícia da gravidez da minha esposa. Mas foi impactante mesmo, porque eu quase tive um troço quando eu recebi. A minha esposa me contou essa notícia por mensagem de WhatsApp, nem um pouco sábia, nem um pouco, sabe, nem um pouco espiritual. Em vez de ir em casa para a gente orar, agradecer a Deus, não, ela jogou o print lá da foto do exame de farmácia no meu Zap. Eu abri aquilo, eu não entendi nada, né? Então, mas por que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, se você que tem filho, você sabe dessa experiência, se você vai fazer lá o exame, você mulher vai fazer o exame do teste de gravidez, e o teste volta com uma linha, a vida continua, a vida segue, você não tem que mexer em nada, voltou uma linha só, acabou, está tudo certo. Mas se volta com duas linhas, meu irmão, você certamente vai mudar tudo na sua vida. Uma linha faz muita diferença. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a mesma coisa quando nós recebemos uma palavra. Quando nós recebemos uma palavra, tudo muda na nossa vida. Mas há um princípio muito interessante que eu quero passar para você nessa noite. Diante de uma palavra que você recebe, você pode gerá-la ou abortá-la. Quando eu recebo o resultado de duas linhas do teste de gravidez, eu passo a ser responsável por aquela criança. Nós, no caso, nós somos responsáveis por gerar aquela criança no ventre da mulher. Nós tomamos cuidados, nós empreendemos mudanças na vida. Não é verdade? Não é assim que acontece? Nós começamos a mudar a rotina. Por quê? Porque agora nós temos a responsabilidade de gerar aquela criança no ventre daquela mulher. E os dois têm essa responsabilidade. A responsabilidade não é só da mulher, porque muda tudo. E quando vai chegando perto, ainda muda mais ainda. Meu Deus do céu, né? Muda demais. Com a palavra é a mesma coisa. Não ache que a palavra, meu irmão, minha irmã, vai se concretizar na sua vida automaticamente. Automaticamente não. Você recebe uma palavra, você precisa agora gerá-la. E aí você não sabe se é um dia, se é um mês, se é um ano, se é 10 anos, se é 20 anos ou mais. Você não sabe quanto tempo. No caso de uma gravidez, em média, são 9 meses. Mas você não sabe de uma palavra quanto tempo você ainda vai levar para gerá-la. E a minha pergunta para você é: o que você tem feito com as palavras que você tem recebido da parte de Deus? Você tem gerado ou tem abortado? A minha oração para você nessa noite é que você saia daqui com a direção de Deus para gerar uma palavra. Entenda uma coisa, a palavra que você recebe, ela não vai ser gerada por Deus, ela vai ser gerada por você. Deus vai te dar condições para isso, porque o que Ele libera, Ele cumpre. Só que você tem uma responsabilidade na transição entre a liberação dessa palavra e o cumprimento dela, por gerá-la. Você entendeu isso? Então agora abra a Bíblia comigo. No primeiro livro de Samuel, eu vou usar a história de Ana como base para essa palavra. História de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, eu vou ler apenas do verso 9 ao 20, eu vou ler a partir do 9, eu não vou ler todo o capítulo 1, não vou ler desde o início, eu vou ler a partir do 9, verso 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 9.
Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, e como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia uma só voz, não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. E na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Feche os teus olhos um instante. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, e que nesse momento, ó Deus, o Senhor tenha liberdade para falar e agir, ó Deus, em nosso coração e em nossa vida, e que o nome do Senhor seja glorificado nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: quando eu recebo uma palavra, eu posso gerá-la ou abortá-la. Veja a história de Ana. Certamente você já ouviu muitas palavras sobre Ana. Ana vivia num ambiente muito difícil, muito complicado. Ela convivia com a outra mulher do seu marido, né? O nome do seu marido era Eucana, que nome fantástico, nome lindo, Eucana. Né? Bem criativos os pais, né? Mas tudo bem. E aí as duas mulheres, elas disputavam a atenção do marido. E a Bíblia diz que Penina, por ser a segunda no carinho e no trato de Eucana, porque Eucana amava mais Ana do que Penina, ela provocava Ana, porque Penina tinha filhos e Ana não podia ter, porque Ana era estéril. Vale a pena ressaltar que naquela época esse tipo de matrimônio era permitido. Tá, ô irmão, você ficou feliz aí, mas não é permitido não é bíblico. Poligamia é pecado e é crime, mas naquela época a cultura permitia esse tipo de relação, ok? Se bem que um homem comum tinha no máximo 2 mulheres. Reis, príncipes tinham haréns, mas um homem comum no máximo 2, porque difícil, né, irmãos? Complicado, né? Difícil. Mas é verdade mesmo, a questão financeira pesava. Então você tinha, para o sustento da casa, sustento da família, um homem comum só podia ter no máximo 2 mulheres. E aí Penina provocava Ana, porque Ana não tinha filhos. E você sabe que nessa cultura patriarcal, a questão da filiação, a questão geracional, ela é muito importante. Eu diria que ela é primordial. Uma mulher que era estéril, era uma mulher não só infrutífera, mas era uma mulher que era colocada de lado. Ela poderia ser repudiada pelo seu marido, porque ela não deu filhos para ele. Então havia uma disputa entre as duas. Apesar de Eucana amar mais a Ana do que a própria Penina. Mas Ana se angustiou com aquilo, se angustiava com aquilo. E a Bíblia fala que ela constantemente
anualmente eles iam para o templo e ela pedia por um filho, e orava e pedia por um filho. Num determinado momento, na casa do Senhor, ela está orando silenciosamente, mexendo a boca, mas orando silenciosamente, sem emitir palavra. E o sacerdote olha para ela e diz assim: essa mulher está esquisita hoje. Eu acho que ela tomou alguma coisa diferente no café da manhã. Acho que ela acordou meio esquisita, ela está parecendo que está embriagada, eu vou chamar a atenção dela. A Bíblia é hilária, não é, irmãos? Hoje, se a gente faz isso, nossa, meu Deus, o pastor é a pior pessoa do mundo. Imagina se eu chego com uma irmã e digo assim: irmã, para de beber, você está bebendo demais. Meu Deus, ela vai acabar comigo na igreja, vai espalhar: o pastor fica me julgando, o pastor falou que eu fiz isso, fiz aquilo. Mas naquela época o negócio era diferente. Mas enfim, o sacerdote foi lá e chega para ela e diz o seguinte: olha, não se embriaga não, minha filha. Não adianta, certamente ele sabia do contexto, certamente ele sabia do que acontecia na casa dela. E aí ela diz assim: eu não estou embriagada, eu estou angustiada, eu estou orando por um filho, eu estou triste. E aí que eu chego nesse ponto para ministrar para você nessa noite. A palavra que Eli libera sobre Ana. Depois que ele sabe do propósito, depois que ele sabe que ela não estava embriagada, mas ela estava orando ao Senhor, no verso 17 que nós lemos, ele libera uma palavra para ela. Ele diz assim: vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você o pediu. Ou seja, aí, o sacerdote, ele liberou uma palavra sobre ela. A responsabilidade de Ana continuar gerando aquela palavra era totalmente dela agora. Ele libera a palavra e ela podia fazer o que quiser com ela. Por exemplo, ela podia ter tido uma atitude da seguinte forma: eu já estou orando há tanto tempo, eu sou estéril, eu estou sendo humilhada na minha casa, e esse cara aí vem dizer que Deus vai conceder. E o entendimento naquela época era que o próprio Deus havia deixado Ana estéril. Então ela podia ter uma atitude de estranheza em relação àquela palavra, ou então nem sequer considerado aquilo. Irmãos, preste atenção, você vem aqui a celebrações semanais na igreja, você participa de uma célula, se não participa ainda, deve participar. E em ambientes como esse, nós recebemos palavra o tempo inteiro, não só através da pregação, porque os ministros que estão aqui à frente, eles estão liberando palavra sobre a sua vida, através das canções, eles estão profetizando sobre a sua vida. Você crê nisso? E aí nas pregações, nas orações que você recebe, não só dos pastores, mas dos irmãos como um todo, do ministério de intercessão, você está recebendo palavra o tempo inteiro. A pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito com a palavra que você tem recebido? Quando você sai por aquelas portas ali, semanalmente, o que você tem feito com essa palavra? Sabe como é que Ana sai daquele encontro com Eli? Ela não sai grávida de um filho, ela sai grávida de uma palavra. O filho não estava no ventre. As coisas continuaram iguais para Ana naquele momento, mas havia ali um movimento espiritual na direção dela. Ao sair dali, ao receber aquela palavra, ao respeitar a unção que estava sobre o sacerdote, ao acolher a palavra do sacerdote, Ana sai dali grávida de uma palavra. Entenda uma coisa: antes dela engravidar de um filho, Ana engravidou de uma palavra. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes, a resposta de Deus para você será apenas uma palavra. Não será algo de concreto que você busca imediatamente. Muitas vezes, quando você ora por respostas financeiras, relacionamento, saúde, ao invés de você receber algo concreto, palpável nessa área, talvez você receba só uma palavra.
E aí começa um movimento espiritual na tua direção, para gerar essa palavra. Você precisa discernir quando é palavra que você está recebendo ou quando é algo instantâneo, porque existem momentos que Deus faz algo imediatamente, naquele momento, alguém orou, pronto, cura, milagre financeiro, provisão, acontece naquele momento. Mas existem momentos que apenas a palavra é liberada. Para Ana é um exemplo clássico de que uma palavra foi liberada, ela recebeu uma palavra. E aí, o que fazer para gerar uma palavra quando recebemos? O que fazer? Primeiro, creia no coração a palavra recebida por Deus. Diga comigo, crer no coração a palavra recebida. Olha o que o texto diz, ele libera a palavra. Que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Olha o que ela disse. Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Ana não coloca empecilhos. Ana não olha para os desafios. Sabe o que Ana faz? Ela recebe, ela crê, ela aplica fé, ela ora aquela palavra que ela recebe. Espero que sejas benevolente. Ela está expressando uma oração ali, de acolhimento daquela palavra que ela recebeu. A primeira forma de crer numa palavra que eu recebo, irmãos, é orar a palavra que eu recebo. É colocar isso em oração, é gerar isso através de oração. A revelação de Deus sobre uma área da sua vida é algo chave para você orar. Deus não vai liberar algo para você simplesmente colocar na sua gavetinha, na cabeceira lá da sua cama, no seu criado mudo e deixar guardadinho ali. Não! Se Deus está liberando algo para você, é para você orar sobre isso. É para você gerar isso. É para você, ruminar isso dentro de você. É para você deixar isso entrar no ambiente fértil do seu coração. A oração, irmãos, é o momento em que eu gero a palavra que eu recebo. O salmista diz no Salmo 119, 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Entenda uma coisa, não ore por sua família, trabalho, igreja, finanças. Ore o que Deus disse sobre sua família, trabalho, igreja, finanças. Mas a gente vem para a igreja, irmãos, a gente senta para orar, a gente se ajoelha no nosso quarto, a gente tem o nosso tempo com Deus e é tudo sobre nós. A gente começamos a falar sobre os nossos desejos, sobre as nossas aspirações, o que nós queremos, o que nós buscamos. Não é sobre o que você quer, é sobre o que Deus disse sobre você, é sobre o que Deus disse para você. Quando nós falamos aqui de orar a palavra, não é orar o desejo do seu coração, mas é orar o que Deus disse. E aí eu preciso de sensibilidade e discernimento para saber o que vem de mim e o que vem dele. Para saber o que é fruto do meu desejo e o que é fruto do desejo do coração de Deus. O que é fruto da minha vontade e o que é fruto da vontade dele. E quanto maior o meu nível de discernimento da palavra, maior será o nível de maturidade e intimidade em minhas orações. Grave suas orações. Grave e depois ouça o que você está orando. Grave as suas orações e depois escute. Faz lá uma pesquisa sobre as suas próprias orações. É mais sobre você? É mais sobre o que você quer? É mais sobre seus desafios? É mais sobre as suas necessidades? Ou será que tem palavra de Deus nisso? Ou será que tem palavra de Deus nas suas palavras? Preciso de discernimento para a gente saber e separar uma coisa da outra. Veja bem, Ana foi liberada pelo sacerdote, mas eu acredito muito também que Deus já havia ministrado no coração dela, enquanto ela orava por esse filho. Eu creio muito que ela passa, então, após esse período, a gerar isso que ela recebe.
Como Maria, por exemplo, na gravidez, quando é anunciada sobre a vinda de Jesus, que ela seria um instrumento sobre a vinda de Jesus, o que ela diz para o anjo? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua. Você acha mesmo que Maria estava acreditando naquele negócio, irmãos? Você acha mesmo que Maria estava certa do que ia acontecer com ela? Você acha mesmo que ela recebe aquela palavra do anjo e ela diz assim, legal, acredito em tudo que você está falando? Não. Ela está dizendo o seguinte, se a gente pudesse estar ali, talvez a gente lesse dessa forma. Olha, anjo e Senhor, eu não tenho condições nenhuma de trazer Jesus, de trazer essa criança ao mundo, mas que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o que Isabel fala para ela depois? Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Não é aquilo que ela sentia, não é aquilo que ela esperava, não é aquilo que as circunstâncias estavam falando. Uma coisa, meu irmão, minha irmã, é você ouvir a circunstância. Outra coisa é você ouvir o que Deus está falando para você sobre as suas circunstâncias. Sabe qual é o nosso problema? A gente ouve as circunstâncias e vai orar. Senhor, eu estou em perigo. Senhor, o meu casamento. Senhor, as minhas finanças. Senhor, a minha saúde. Senhor, o meu, a minha. E a gente esquece que no meio desse turbilhão de situações que a gente enfrenta, há uma voz dos céus que quer alcançar o nosso coração, há uma direção dos céus que quer impulsionar a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, mais do que orar o que você deseja ou o que você necessita, ore o que Deus quer para a sua vida. Ana recebe o filho, não porque ela orava por um filho, ela recebe um filho porque Deus decidiu dar um filho para ela. Você não vai receber porque você ora, você vai receber porque Deus quer que você receba. Você entende a diferença de uma coisa para outra? Estar grávidos de uma palavra é gerar algo que Deus quer cumprir na minha vida. Estar grávidos de uma palavra é gerar algo que os céus quer fazer na terra através de mim. E não é algo que eu quero, não é algo que eu desejo. E muitas vezes isso está junto. Segundo lugar, mude seu comportamento a partir da palavra recebida. Primeiro, creia na palavra que você recebe. Como eu disse, você está recebendo palavra aqui todo domingo, toda terça-feira, toda célula. Creia. Receba, se aproprie, é para mim, eu vou gerar isso na minha vida. Segundo, mude o comportamento. Diga comigo, mudar o comportamento. Olha o que a Bíblia fala. Verso 18, parte B. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Ou seja, a postura mudou. A condição de Ana mudou. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Qual era a condição de Ana? Se você ler, eu não vou ler, mas se você ler a partir do verso 6 até o verso 10 do primeiro capítulo, você vai perceber que Ana estava triste, angustiada, amargurada, chorosa, autopiedosa. Um parênteses aqui, devia ser muito difícil viver com ela. Você já conviveu com uma pessoa assim? Que fica se lamentando pelos cantos, chorando, tendo pena de si mesmo? Tudo bem, havia ali um ambiente difícil. Penina ficava provocando ela o tempo todo. Mas uma coisa é alguém me provocar. Outra coisa é eu reagir à provocação. Uma coisa é alguém transformar a minha vida num inferno. Outra coisa é eu deixar que isso me afete. Então, Ana não está livre disso, não. Ela vivia chorando, choramingando pelos cantos, a ponto do marido dela falar o seguinte: Ana, por que você está chorando? Por que você não come, minha filha? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Ou seja, não era, né?
Não era, porque a mulher vivia chorando, a mulher vivia angustiada, vivia, sabe, sentindo pena de si mesmo, por todo o sofrimento que ela passava. Essa era a condição de Ana antes da palavra. Eu quero que você preste atenção nisso, porque depois que ela recebe a palavra, a postura muda. Você viu aqui o texto que eu li, ela começou a comer, o seu rosto já não estava mais abatido. Eu fico imaginando Ana, nesse momento, voltando para casa, depois dessa palavra que ela recebe no templo. Outra mulher, a postura muda. Eu acredito até que a oração, a forma de orar de Ana mudou. Meu irmão, minha irmã, pare de se deixar afetar com o que Deus não disse ou com o que ainda não se concretizou em sua vida. Pare de se deixar afetar com coisas que têm a ver mais com a sua ideia do que com o que Deus disse. Ana estava angustiada com algo que ela não havia recebido ainda como certeza. Ela estava angustiada porque não tinha filhos, estava querendo ter filhos, mas Deus, pelo visto que eu vi no texto, Deus não tinha falado nada para ela que ia dar filhos para ela. Tem gente que fica angustiado com coisas que não viveu, mas Deus em momento nenhum falou que ia viver. Em momento nenhum Deus disse que ia liberar isso sobre a vida. Isso é coisa que você inventou, coisa que eu inventei. E a gente muitas vezes se angustia com coisas que nós projetamos, coisas que nós inventamos. Deus não tem compromisso com os seus desejos e vontades, Ele tem compromisso com a palavra dEle, meu irmão. Ele tem compromisso com o que Ele liberou. Você entende isso? Por isso que o Salmo 119, o salmista diz, Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, em nome de Jesus, decida, profetize, sinta, deseje, mova-se, mude a partir da palavra que você tem recebido. Decida a partir da palavra. Deseje a partir da palavra. Ah, não, mas eu estou sentindo isso. Mais importante do que o que você sente, meu irmão, é o que Deus disse. Mais importante do que o que você acha, é o que Deus disse. Se Deus não disse nada disso, então você está achando errado. Se Deus não disse, então você só está sentindo. Sentimento vai e volta, sentimento muda. Então muda teu sentimento a partir da palavra que você recebeu. Amém, irmãos? Muda tuas decisões a partir da palavra que você recebeu. Mova-se a partir da palavra que você recebeu. Tem muita gente se movendo por aí, por si próprio, depois senta e chora. Deus não disse nada, Deus não falou nada, Deus não liberou nada. Parece meu filho de 1 ano que se joga no chão, faz corpo duro, bate no chão, joga as coisas, porque quer algo. Criança faz isso. Mas, gente, marmanjo, crente marmanjo fazendo isso? Não, meu irmão, vai sentar e chorar. Decida, mova-se, mude a partir da palavra que você recebeu. Pastor, mas eu não recebi palavra nenhuma, então fica quieto. Então não faz nada. Só vem para a igreja, só frequenta a célula, só ora, não faz nada, não recebeu palavra nenhuma, não fecha contrato, não faz nada, não recebeu palavra nenhuma, não muda, de cidade, não recebeu palavra nenhuma, não muda de igreja. Aliás, de igreja você nunca vai receber palavra para mudar. Você entende isso? A partir da palavra recebida, mude seu comportamento. Terceiro, prepare-se para o cumprimento da palavra recebida. Diga comigo, eu preciso me preparar. Ah, o negócio foi bom. Olha o verso 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Uau! Aqui daria uma palavra para os casais, mas como aqui não tem só casais, eu vou pregar para o geral. Mas aqui o negócio foi bom. Os caras voltaram lá
da adoração, os caras voltaram lá do sacrifício e vamos para o quarto. Vamos correr, vamos nos preparar. A gente recebeu uma palavra. Gente, tem gente que recebe palavra e fica olhando para o céu, achando que ela vai se concretizar naturalmente na sua vida. Você consegue imaginar, voltando para a história do teste da gravidez, alguém que fez o teste de gravidez, constatou que está grávido, positivo. Aí, 8 meses depois, chega lá, geralmente o homem, olha para a mulher, diz assim, você está grávida, né? Aquela barrigão, já quase o negócio saindo lá. Você está grávida, né? Estou. Então, a gente precisa começar a se mexer. 8 meses, faltando menos de um mês para a criança sair. Você já parou para pensar nisso? Meu irmão, depois que a gente sabe do resultado positivo, é imediato. No meu caso, foi imediato. Eu já comecei a pesquisar preço, eu já comecei a ver preço de berço, eu já comecei a ver preço de fralda. Antes, eu passava na farmácia, isso nem me interessava. Depois, eu comecei a anotar os preços de fralda, comecei a fazer pesquisa, comecei a olhar um monte de coisa, comecei a fazer um monte de planejamentos, até de apartamento eu mudei. Por quê? Eu comecei a me preparar para viver aquela nova realidade. Recebe uma palavra? Quer gerar a palavra? Então te prepara, meu irmão. Para de viver a moda, deixa a vida levar. Para de viver a moda no sentido de, se der Deus, se não der, Deus não quis. Para com esse negócio, isso não é bíblico, nunca foi. Se prepare para viver o que Deus está gerando. Uma verdade muito simples aqui, sabe o que é? É que nós precisamos nos engajar com o que Deus está falando. Você precisa se engajar com o que Deus está falando. Você precisa se colocar como alguém disponível para viver do que Deus está falando. Deus falou, Deus liberou, beleza, agora Ele vai usar as suas atitudes para gerar o que Ele falou. Então se prepara para isso. Amém? E por fim, permaneça na palavra recebida. Então diga comigo assim, crer, mudar, preparar e permanecer. Permanecer, meu irmão, o tempo que for necessário. Olha o que a Bíblia diz, verso 19 ainda. Assim Ana engravidou, e olha a expressão, e no devido tempo deu à luz um filho. E deu o nome de Samuel, dizendo, eu pedi o Senhor. No devido tempo. Sabe qual é o grande risco de você não esperar o tempo devido? O tempo de cumprimento? É você não viver o que Deus planejou. Só isso. Quer um exemplo claro disso? Ismael. Deus havia liberado uma promessa para Abraão. Abraão, a sua descendência vai ser grande. Abraão, eu vou te dar um filho, da promessa. Sara, estéril, Abraão, idade avançada, não vinham possibilidades. O tempo estava passando, e nada acontecia. O que eles fizeram? Tiveram a brilhante ideia de Sara oferecer a sua escrava para Abraão, Agar. Bom, o tempo está passando. Deus liberou essa palavra sobre nós, mas não cumpriu ainda. Acho que Ele esqueceu. E a Bíblia diz que daquela relação foi gerado Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Aprenda, Ismael era o filho da pressa. Ismael era o filho da ansiedade. Ismael era o filho do desespero. Ismael era o filho do controle humano. Ismael era o filho daqueles que não estavam dispostos a permanecer numa palavra que receberam. Isaac nasce 25 anos depois da palavra liberada a Abraão. Não 25 anos depois do nascimento de Ismael, mas 25 anos depois da palavra liberada a Abraão. Meu irmão, minha irmã,
Se você quer gerar a palavra de Deus na sua vida, então permaneça nessa palavra. Não mude de palavra. Deus não vai falar uma coisa, depois vai falar outra, depois vai falar outra, depois vai dizer outra, depois vai contradizer o que ele disse. Não, se Deus liberou algo, permaneça, ainda que isso dure 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20, 50, não interessa. O que Deus falou, Ele vai se encarregar de cumprir através da sua fé, da sua vida, mas permaneça nessa palavra. Você não foi chamado para entender. Você não foi chamado para questionar, você não foi chamado para dialogar com Deus. Deus, está demorando, Deus, e aí? Deus se esqueceu. Você foi chamado para permanecer. Permanecer. Meu irmão, minha irmã, essa palavra que Deus gerou no meu coração é a minha vida. 1 ano antes do Benjamin ser gerado, Deus havia falado comigo. Se você quiser, depois eu te mostro na minha Bíblia. Eu coloquei a data, o mês e o ano no versículo que ele gerou no meu coração e falou comigo. Está aqui na minha Bíblia. 1 ano depois, o Benjamin estava sendo gerado. Mas eu permaneci naquela palavra. Trabalhei também, mas permaneci naquela palavra. Eu permaneci naquela palavra. Eu peguei aquela palavra para mim. Não, essa palavra é minha. Eu permaneço nela. Não vamos tentar de outras formas. Não vamos adotar uma criança. Deus não estava falando disso. Deus estava falando de um filho nosso. Deus estava falando de um filho biológico. É um filho nosso. Nós permanecemos naquela palavra. E essa palavra se cumpriu. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você foi chamado para permanecer e não para entender. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. A gente lê esse versículo só a parte final, né? Peçam o que querem e será concedido. Mas você leu antes? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Por isso que a Bíblia fala que muita gente não recebe porque está orando errado. A Bíblia é perfeita, irmãos. A Bíblia é perfeita. Só que a gente pega versículos isolados. Pede e receba. Tudo bem. As minhas palavras permanecerem em vocês. E vocês permanecerem em mim. Aí você pode entender que o pedir e receber. Não dá para pegar versículo isolado. Senão fica fácil. É lá o tal do Todo-Poderoso. Já assistiu o filme Todo-Poderoso? Todo mundo pediu para ganhar na loteria, todo mundo ganhou. Ele disse sim para todo mundo. Pediu, recebeu. Deus não tem compromisso nenhum com isso. Deus tem compromisso com o que Ele disse para você. E o que Ele disse para você vai cumprir. Você está disposto a permanecer? Até o final? Fique de pé, vamos orar. O que Deus está falando com você hoje? Em que área essa palavra alcança o seu coração? Em que área essa palavra alcança? Será que é no seu casamento? Será que é no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde emocional, na sua vida espiritual? Qual é a área que essa palavra, qual é a área que você está sendo chamado a crer, a mudar, a se preparar, a permanecer, que Deus está falando com você? Sabe por que muita gente não está vivendo palavras que recebem? Porque tem abortado essas palavras. Porque tem misturado o que é de Deus com o que é dele próprio. Não é que Deus não está interessado no seu desejo, meu irmão. Ele está, Ele vai considerar os desejos do seu coração. Vai sim, porque Ele é um Pai amoroso, Ele te ama. Só que o fato de cumprir, aí é outra história. Ele é soberano. Ele vai considerar, mas Ele é soberano. É igual o seu filho, é a mesma coisa. Quando ele pede um presente, você vai considerar. É importante para você, filho? É legal, mas eu não quero dar. Não tem dinheiro agora. Agora não é o momento. Daqui a um tempo você talvez receba. A soberania está nas mãos do Pai. Você entende isso? A soberania está na mão do Pai. Não está na mão do filho. Não é o filho que convence o Pai.
O Pai é soberano. A palavra é do Pai, não é do Filho. Nós não fazemos jejum para convencer o Pai. Nós não subimos um monte para convencer o Pai. Nós não fazemos estripulias para convencer o Pai. Nós não fazemos renove para convencer o Pai. O Pai é soberano. O Pai não precisa de renove. O Pai não precisa de monte. O Pai não precisa de jejum. O Pai é soberano. Mas nós somos filhos que amamos o Pai. E porque amamos o Pai, nós fazemos renove, nós fazemos jejum, nós vamos para o monte, porque amamos o Pai. Porque não é pesado para nós fazer isso, porque amamos o Pai. Você entende isso? Meu irmão, isso é a chave da fé. Porque tem muita gente perdida dentro da igreja porque não está entendendo esse princípio. Você coloca o seu pedido de oração aqui, mas o Pai é soberano. Ele não tem compromisso com o papelzinho que você escreve. Ele tem compromisso com a palavra que Ele deixou para a sua vida. Mas Ele vai considerar o que você escreve. Entende? Ele vai considerar. Ele vai considerar. E deixa eu orar com você. Olha que interessante. Você é filho de um Deus de plenitude, fidelidade e abundância. Diga comigo, plenitude, fidelidade e abundância. Capítulo 2, verso 21 diz o seguinte: o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você é filho de um Deus de plenitude. Ele sempre termina o que começa. Ele é pleno, Ele vai até o final. Você é filho de um Deus de fidelidade. Ele sempre cumpre o que promete. Ele liberou uma palavra sobre Ana, Ele cumpriu. E você é filho de um Deus de abundância. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que vai além. Ele é um Deus de abundância. A Bíblia fala que é maior do que eu penso ou do que eu peço. Há um princípio aí. Ana consagrou Samuel e recebeu outros 5. Ela consagra 1 e recebe 5. Abundância. Deus é um Deus de abundância. Mas se você vê a atitude de consagração, entenda isso, entenda o princípio. O que você consagra nas mãos de Deus, multiplica. O que você retém, meu irmão, definha, morre, estraga. Ana consagrou Samuel, o filho que ela tanto desejava, o filho do seu coração. Ela recebe 5. Você está disposto a gerar a palavra de Deus na sua vida? Você está disposto a gerar a palavra de Deus até o cumprimento dela na sua vida? Então eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir para o altar, a se derramar aqui no altar, na presença do Senhor. E a colocar isso diante do Senhor. Em que área da sua vida essa palavra alcança você? Qual é o lugar que essa palavra alcança você? Qual é o lugar que você está sendo chamado hoje para crer? Apesar dos impossíveis. Qual é o lugar ou comportamento que você está sendo chamado hoje para mudar? Eu tenho certeza que o Espírito Santo trabalhou no teu coração hoje e Ele já sinalizou algumas coisas que você precisa mudar. Mudar a forma de falar, mudar a forma de se posicionar, mudar a forma de se colocar. Como Ana precisou mudar. Ela sobe uma e volta a outra. Porque ela estava gerando a palavra. Qual é o lugar que Deus está chamando você para permanecer? Permaneça nessa palavra. Ah, Deus, mas está difícil. Permaneça nessa palavra. Ah, mas o vento está forte. Permaneça nessa palavra. Ah, mas está contrário. Permaneça nessa palavra. Permaneça nessa palavra. Qual é a área? Qual é o lugar que Deus está convidando você nessa noite? Que essa palavra está encontrando o seu coração nessa noite?
O que você precisa começar a fazer para gerar essa palavra? Qual área você precisa começar a se preparar para gerar essa palavra? Ah, pastor, eu tenho um chamado para as nações. Não tem nem passaporte. Tu vai como? Vai no barquinho? Vai remando? Ah, eu tenho um chamado lá para os Estados Unidos. Não tem visto. Vai ilegal? Já vai começar pecando? É chamado ou é desejo? Desejo você faz o que quer. Chamado você precisa cumprir princípio. Você entende? Saia do seu lugar. Venha para cá. Vamos orar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. O que Deus libera, Ele é responsável por gerar e cumprir. O que Deus libera, Ele é responsável por cumprir na sua vida. Então nessa noite, creia, mude, se prepare, permaneça. Eu não sei em qual área essa palavra alcança o seu coração nessa noite, mas meu irmão, minha irmã, Deus está aqui. A voz dele pode ser ouvida. A voz dele pode ser muito mais do que sentida, ouvida. Se posicione diante da palavra que você recebe. Se posicione. Renuncie o que precisa de renúncia. Mude o que precisa de mudança. Permaneça onde você está querendo desistir. Se prepare onde não há preparação. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã.